Olá, que privilégio imenso estar aqui com você e poder compartilhar a palavra de Deus. Eu oro para que Deus abençoe você e lhe dê entendimento e compreensão da sua palavra. Amigo, hoje eu quero analisar com você o Salmo de número 14. Nesse Salmo, Davi está falando sobre uma pessoa muito específica, sobre o ateu, aquela pessoa que nega a existência de Deus. Isso é algo extremamente triste e a Bíblia fala disso em muitos lugares. E esse versículo que aqui na Revista Atualizada está traduzido: diz o insensato no seu coração. A Bíblia King James diz o louco no seu coração. A Bíblia Peshitta diz o iníquo no seu coração. Ou seja, é algo extremamente triste essa situação do ser humano que rejeita aquele que o criou, aquele que o fez, aquele que sustenta ele até hoje com a vida. Mas existem muitas pessoas dessa natureza e o ateísmo é algo cada vez mais comum na sociedade onde nós estamos vivendo. Isso é lamentável, é extremamente triste. Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo número 1, capítulo Romanos 3, de 9 em diante, ele faz uma descrição detalhada sobre esse tipo de pessoa, sobre essas pessoas que não creem, não acreditam, não creem em Deus. Que lamentável isso. O que é de fato o ateísmo? Por que as pessoas chegam a essa situação? Quais as consequências de tudo isso? A primeira coisa que eu quero dizer é que o ateísmo não é uma questão meramente intelectual. Quando a pessoa não compreende, não quer buscar a Deus, não se volta para Ele, não é simplesmente porque não teve entendimento, porque não tem a capacidade de compreender, porque o cristianismo é algo extremamente elaborado e eles não compreendem. Não é isso, sob hipótese alguma, porque o ateísmo, a Escritura Sagrada nos diz que é uma manifestação do pecado no coração do ser humano. Uma das formas do pecado se manifestar no coração do ser humano. Em Jeremias 17:9, a Escritura Sagrada diz: enganoso é o coração do ser humano e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem pode conhecer o coração do ser humano? E a resposta é: só Deus pode conhecer o coração do ser humano, devido à corrupção que nele está. Deus, no decorrer da história, tem se revelado ao ser humano de várias maneiras, mas o homem prefere a incredulidade, prefere o desprezo. Deus se revelou ao homem através da natureza, mas os homens adoram a criatura em lugar do Criador. Deus revela ao homem através da consciência, na sua própria consciência, mas o homem sufoca a sua própria consciência e diz à sua própria consciência: não vou ouvir vocês. Deus se revela ao homem através da natureza, através da Escritura Sagrada, através da revelação divina, revelação escrita, mas os homens têm cada dia mais desprezado essa revelação. Isso é extremamente lamentável. E Deus finalmente se revelou através do seu próprio Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas o homem também é contra e se rebela contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Salmo de número 2 deixa isso claro, é evidente, que o ser humano não quer se render ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quais são as consequências do ateísmo? São várias as consequências, entre elas está ela leva um homem a um estado invariavelmente ela leva o homem a um estado de corrupção. Todos os regimes totalitários, até hoje presentes no mundo, ela tem essa característica. O ateísmo é a marca predominante, negar a existência de Deus, para que o homem dê vazão a todos os males que há no seu coração. Nesse salmo, o escritor sagrado diz que eles se corrompem, diz o versículo 1. O versículo 2, ele diz: o homem não entende a Deus. Ainda no versículo 2, ele diz: não buscam a Deus. Então, essas características são presentes na vida daquele que
que é considerado um ateu, ele tem o seu coração corrompido, né, por causa do engano do pecado, ele tem falta de, não entendem, né, a palavra, né, porque prefere dar mais valor, né, às suas próprias ao seu próprio coração, né? Eles preferem dar mais valor ao seu próprio coração do que ouvir a palavra de Deus. O ateísmo ele tem pelo menos duas vertentes, o ateísmo teológico, o ateísmo doutrinário e o ateísmo prático. O ateísmo teológico é esse que eu acabei de descrever. Não querem saber de Deus, não buscam a Deus, não querem ter conhecimento dele, deliberado, estão dizendo exatamente isso. De modo deliberado, eles se afastam de Deus. E o ateísmo prático é aquele que, embora as pessoas às vezes confessem a Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Vivem de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus, não se importam em conhecer de fato a pessoa do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivem como se Deus não existisse. E aqui, infelizmente, está presente até mesmo pessoas que se dizem cristãos. Em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo fala sobre isso. Ele diz, algumas pessoas chegarão diante dele no último dia e lhe dirão: Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. E ele dirá: eu não conheço vocês, não sei quem vocês são, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, em Mateus capítulo 25, Jesus também fala sobre 5 virgens que ficaram do lado de fora quando bateram na porta e disseram ao Senhor da casa: abre-nos a porta. O Senhor da casa respondeu: eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Ou seja, eram pessoas que estavam nas fileiras, entre aqueles que supostamente aguardavam o noivo, né, para o casamento, para a grande festa que vai haver, mas elas não estavam preparadas, elas não conheciam, não tinham verdadeira intimidade com o Senhor. Isso é algo triste, né? Então, Jesus Cristo, de fato, ele veio a esse mundo com esse propósito, não apenas revelar a bondade e o caráter de Deus para que pudesse tomar conhecimento, mas também mostrar como o mal está enraizado no coração do ser humano. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de cada um de nós. E o homem, a Bíblia diz, ele é incapaz de buscar a Deus. O homem não quer entender a Deus, sobre hipótese alguma. O homem não busca a Deus. Que terrível essa descrição da palavra de Deus sobre esse ser humano, um homem criado à imagem de Deus e vive como se Deus não existisse. Jesus disse que tais pessoas, ele as denominou como louca, pelo menos em 2 lugares. Em Lucas 11:40, eles fala um religioso, diz loucos, e em Lucas 12:20 ele menciona o caso de um homem que teve uma grande plantação, fez uma grande colheita e disse: eu vou viver tranquilo a partir de agora. Mas a voz divina disse: louco, essa noite pedirão a tua alma que tens preparado, para quem será? Esse é o tipo de pessoas que procurou muito para si mesmo e estava interessado em muitas coisas, mas jamais em conhecer a Deus e viver uma vida de obediência a Ele. É isso que retrata. Então, meu amigo, pense seriamente sobre a sua vida, analise seriamente sobre a sua vida. Você tem vivido uma vida de obediência à palavra de Deus? Procurar e conhecer, entender e saber a vontade de Deus para a sua vida tem sido prioridade no seu coração? Pense seriamente sobre isso e eu oro para que Deus o abençoe de modo poderoso, em nome de Jesus. Amém.